Você sabe o que é inteligência emocional? Ou se você sabe, você acredita que tem inteligência emocional? Então, o que é inteligência emocional? É um conceito criado pelo psicólogo Daniel Goleman. E uma das coisas, uma das características, né, que a pessoa emocionalmente inteligente tem é que ela consegue identificar e controlar as suas emoções com mais facilidade. Uma das grandes vantagens das pessoas emocionalmente inteligentes é a capacidade que elas têm de se automotivar e de seguir em frente, mesmo diante de frustrações, de decepções, de problemas que acontecem no dia a dia. Entre as características também da inteligência emocional está a capacidade de você controlar os seus impulsos e de canalizar, ou seja, direcionar as emoções para situações adequadas. Porque problemas a gente tem o tempo inteiro e todos os dias. E, na verdade, os profissionais são contratados para resolver problemas. Então, os problemas, muitas vezes, eles envolvem uma carga emocional ali. Porque, de repente, você está diante de situações em que você precisa tomar decisões rápidas e que aquilo te afeta de alguma forma. E se você tem inteligência emocional, ou seja, se você consegue perceber essa sua emoção e controlar e direcionar para o lugar certo, para onde você realmente precisa colocar foco, você realmente se sobressai nesse momento. As empresas, elas não escolhem um profissional somente pela sua capacidade de inteligência cognitiva, somente pelo tanto que ela conhece de um determinado assunto, se ela é muito boa tecnicamente. Sim, esse é um dos fatores, mas ela também escolhe as pessoas pela capacidade de inteligência emocional que elas têm, pelo controle que ela tem das emoções. Isso numa entrevista, isso numa dinâmica de grupo, as empresas conseguem perceber isso, né? Se controlar emocionalmente é você aguentar pressão, é você não entrar em conflito com seus colegas de trabalho, não ser uma pessoa explosiva, é você saber sair de situações difíceis. Às vezes você está numa reunião e precisa tomar uma decisão ali rápida, e você consegue sair daquela situação de uma forma mais tranquila, sem que as pessoas percebam que você está numa situação complicada. Então, tudo isso é o controle da sua emoção. Eu, outro dia, gravei um vídeo, não sei se você viu, mas se não viu, está lá no meu canal, que é sobre críticas, né? Em que eu recebi uma crítica num determinado momento da minha vida profissional e que como que eu lidei com isso, que naquele momento eu aprendi e eu comecei a desenvolver o autocontrole e a capacidade de me controlar emocionalmente naquele momento, né? Depois, se você não viu, vai lá, tá eu acho que a parte você sabe lidar com críticas, alguma coisa assim. Procura lá no meu canal que você vai achar. Mas por isso que a inteligência emocional ela é importante e, na verdade, hoje eu posso dizer que a inteligência emocional é um diferencial. Eu trabalho com profissionais de empresas. A maioria dos profissionais que eu atendo são profissionais que estão dentro de grandes empresas. E esses profissionais, eles, na maioria das vezes, eles não sabem se controlar emocionalmente. Eles não têm o controle, eles não sabem identificar e muito menos controlar suas emoções. Eles não têm inteligência emocional. E por isso, muitos deles não se destacam nas carreiras que eles têm. Não se destacam nos cargos que eles exercem. E muitas vezes não conseguem o desenvolvimento profissional que eles querem. Então, quando a gente desenvolve isso, e isso é possível se desenvolver, a inteligência emocional a gente consegue desenvolver, a inteligência cognitiva, o quanto que a gente é inteligente, cada um na sua escala de idade, né, que tem teste até de inteligência cognitiva, para saber o quanto de QI você tem, isso é uma coisa mais estática, você não desenvolve isso com tanta facilidade. Mas a inteligência emocional, ela é dinâmica, você pode desenvolver isso. Se você não tem inteligência emocional, você pode desenvolver e pode ser um diferencial para a sua vida profissional. A inteligência emocional, ela trabalha basicamente 5 componentes: a autoconsciência, o autocontrole, a automotivação, a empatia, que é a capacidade que você tem de se colocar no lugar do outro, e as habilidades sociais. Então, esses 5 componentes, todos nós temos, mas talvez você seja melhor em um do que no outro. E talvez você precise desenvolver algum específico para dar um salto na sua carreira. Então, comece a se perceber mais, né? Essa é a dica que eu quero dar nesse vídeo. Eu sempre gosto de dar uma dica no vídeo, né? Porque eu acho que é o momento que você vai ter um aprendizado.
a dica de hoje é essa, é você se perceber, você começar a entender o que realmente te atrapalha em termos de emoções. Começar a identificar isso. É um comentário de alguém que faz em relação a você, é o seu chefe que às vezes, quando fala com você, você não se sente bem naquela situação, é uma reunião que você não consegue se controlar e fica nervoso ou nervosa. Às vezes você precisa apresentar um trabalho e você está ali tremendo, não consegue dar o resultado que você queria. Eu já fui tímida, acreditem. Eu já já passei por um período da minha vida onde eu não gostava de falar em público, não gostava de me expor, eu tinha vergonha. E eu me prejudiquei muito com isso. Hoje eu não tenho filhos, mas hoje eu digo que se eu tivesse filhos hoje, uma das coisas que eu ia estimular no filho é que ele realmente consiga se desenvolver no campo da comunicação, porque isso é muito importante. Então, se de repente se eu tivesse um filho muito tímido, eu ia botar para fazer um teatro, para fazer alguma coisa que desenvolvesse essa capacidade de saber falar, de saber se comunicar de uma forma melhor. Porque isso faz a diferença e isso nos ajuda a controlar melhor as nossas emoções. Então, hoje eu falo super bem em público porque eu desenvolvi isso. Então, a gente pode desenvolver também a nossa inteligência emocional. Eu tinha essa dificuldade de me controlar, eu ficava nervosa, eu ficava suando quando eu tinha que falar em público. E eu consegui controlar isso. Então, isso é um negócio que atrapalha a vida profissional. Quantas vezes eu tive que pilotar uma reunião onde eu estava ali, mas eu não dei o meu melhor. Então, é isso que eu quero que você se atente e perceba. Você está conseguindo dar o seu melhor no seu ambiente de trabalho? Ou mesmo na sua vida social, enfim, você consegue dar o seu melhor? Você consegue realmente passar o que você quer passar? Porque às vezes a gente vai para uma apresentação, para uma reunião, e um negócio é super importante, a gente tem um assunto super importante para falar, e às vezes a gente não consegue passar tudo que a gente precisa passar naquele momento. Então, isso atrapalha a sua vida profissional, né? Isso com certeza atrapalha os seus resultados. Então, a dica que eu quero te dar é essa. Preste atenção no que realmente está atrapalhando a sua vida em termos de controle das emoções e busca trabalhar isso e busca resolver isso para que você tenha um controle melhor das suas emoções, da sua inteligência emocional aumente e você consiga realmente ter o resultado que você precisa. Ok? Vou ficando por aqui hoje. Um grande abraço e até a próxima.